Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Pod Boss. O podcast onde a mulher empresária não só tem voz, como assume o seu lugar de protagonista. Aqui o assunto é sério, leve. A gente vai falar sobre posicionamento, identidade, visibilidade e tudo que uma mulher empresária precisa saber para se tornar uma verdadeira boss. E se você ama esse universo e quer continuar crescendo com a gente, aproveita para nos seguir no Spotify e se inscrever no canal aqui no YouTube. Agora, se esse episódio fizer sentido para você, aproveita para encaminhar ele para sua amiga empreendedora que também precisa ouvir essa conversa. Hoje nós temos a honra de receber uma convidada que é pura coragem, presença e verdade. Ela é especialista em sexualidade e relacionamentos e usa a sua história como ponte para transformar a vida de mulheres, homens e casais. Uma mulher que recomeçou com propósito, rompeu com medo e hoje lidera com consciência, prazer e conexão. Com vocês, Dani Moraes. Obrigada. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer, estar aqui com vocês e poder participar, desse bate-papo tão gostoso, Muito bom, seja bem-vinda, Dani. Obrigada. E pra gente começar, conta pra gente quem é a Dani Moraes por trás do CNPJ. Então, gente, a Dani Moraes, assim, não dá pra ver, mas ela é muito sorridente. Dá pra ver, as pessoas vão te ver no YouTube, pode ficar tranquila. Assim, sou extremamente extrovertida, sou uma pessoa que sou super de bem com a vida, adoro ser útil para todo mundo e amo café, apaixonada por carne, sabe aquela com gordura mesmo, assim, sangrando? Aquela picanha com aquela beiradinha. Nossa, aquilo ali, sabe? Então, a Dani, mãe da Gabi, do Biel, do B, que são minhas 3 joias, nossa, por eles toda a minha jornada fez sentido e faz por eles. Sou casada com o Marcelo, hoje meu companheiro de vida, um amigo, um marido, assim, que me apoia. Então, essa é a Dani. Legal. Dani, conta pra gente, como que você entrou nesse mundo da sexualidade? Quando que foi esse início da Dani nesse meio empreendedor? Então, claro, gente, todo mundo começa com a dor, com alguma questão. Eu entrei nesse mundo da sexualidade, comecei a precisar, eu tinha me separado, eu já trabalhava com mulheres há 16 para 17 anos, então eu sempre escutava as mesmas dores, a falta de conexão, a vontade de sentir mais prazer ali na relação, e aí eu pensei assim, por que não? Você viu uma oportunidade, né? Uma oportunidade, porque é o que eu brinquei hoje, a gente, quando vê uma porta aberta, corre e entra. Exatamente. Não fica esperando, não. E aí, eu resolvi, era uma época mais ou menos de novembro, assim, falei, vou pegar pro final do ano, porque todo mundo viaja, Gente, eu vendi tanto que foi uma renda maior do que eu tinha na esmalteria. Entendi. Então, aí o Marcelo falou assim, nossa, mas esse negócio é bom, Dá dinheiro. Esse negócio é bom, E assim, quando você começou, você estava ainda trabalhando com a esmalteria? Tinha ainda esmalteria, mas eu já estava querendo encerrar, porque, na verdade, gente, eu queria fazer uma transição de carreira, eu não estava feliz mais com a profissão que eu tinha. Porque tudo que fazia parte vamos colocar assim, da minha vida para trás ali, eu queria dar uma mudança, ter uma mudança mesmo, Então eu queria quebrar esse ciclo, Exato. Então eu falei assim, não, se eu quero mudar tudo. E eu sempre tive muita vontade de estudar e tudo mais. E na esmalteria não tinha como, gente? Você trabalhar sábado com feriado, e tal. E então, assim, foi muito difícil, claro, chegar até onde eu cheguei também com a esmalteria, mas eu já estava sabendo mais ou menos o caminho das pedras para empreender, então vamos embora. E eu comecei vendendo os produtos, que foram essa porta de entrada aí. E eu vendi muito, como eu disse, E eu comecei a gostar. E o pessoal chegava pra mim depois falando assim, Dani... E aí você vendia na esmalteria ou não? Como que era as primeiras vendas, assim? Então, gente, eu coloquei numa mala. Sabe aquela mala de viagem GG? Sei. Pois é, eu coloquei tudo dentro de uma mala. Não era bonitinho igual que eu tenho hoje, tudo separado, fofinho, colocou tudo lá dentro. E tudo lá dentro. Eu não sabia o que o pessoal ia gostar, o que não ia, o que ia vender, o que não ia. Tinha aqueles produtos, assim, de todo jeito. E vambora.
Só que a única questão é porque eu sempre procurei trabalhar com produtos de excelente qualidade, Aham. que realmente tem nome no mercado, que não é aquele produto que, né, Não sabe a procedência, né? vai dar aquela coceira misteriosa todo Exatamente. dia, né, aquela coceira, aquela coisa, o marido sai correndo pro banheiro, aquela coisa, você sabe, Que né? desespero. Essa mulher ficou louca? O que é isso? É pra estragar a noite ou é pra melhorar, gente? Fala sério. Então, aí eu levava nessa mala. Gente, eu chegava, às vezes lá na esmalteria, assim, eu abria essa mala e fazia assim, ó, vá, assim, ia produto pra tudo quanto é lado, e as mulheres ficavam loucas. E era uma festa, né? E às vezes eu ia, a pessoa começou a me chamar, Dani, será que você pode vir aqui em casa? Meu marido tá trabalhando nesse horário, eu não consigo ir Legal. aí. Traz aqui pra mim. Então eu comecei. E aí eu comecei também a colocar na mala, numa outra mala menor, na mala P. Olha o improviso, gente. E colocar na mala P e mandar pra casa da pessoa. Porque Entendi. às vezes a pessoa fica sem graça. Aham. E aí... Que ainda é um tabu ainda, né? Na maioria das... Sexualidade ainda é um tabu. Infelizmente, a gente nós ainda temos que desconstruir muita coisa ainda Sim. para as mulheres chegarem a um nível assim de prazer mesmo, de autoconhecimento mesmo, né? E aí eu mandava para casa delas. E aí, de repente, elas me ligavam. Mandavam um WhatsApp. Dani, pra que serve esse produto aqui? Dani, esse aqui? Aí eu já mandava assim. Aí eu já comecei depois a mandar a mala e mandar a explicação toda no WhatsApp. Junto com a mala. Eu já ia minha pergunta. Já Já adiantava. Tal produto, você não passa com tal produto, senão você não vai ver o efeito de nenhum. Porque o pessoal acha que é só chegar no sex shop e sair pegando tudo. E não, gente. Tem uma coisa que vai anular o outro. Tem coisa que tem o mesmo efeito. Você vai usar, comprar duas coisas pra usar que vai fazer a mesma coisa. Então, eu sempre fui muito, muito correta nessas questões. E aí o pessoal foi crescendo com isso também. E de repente, eu me vi com muita dificuldade também de ficar de onde eu moro para a esmalteria. E como eu disse, eu já estava doida para poder arrumar outra. Sim. Né? E eu falei assim, vou estudar, né? Eu gostei muito do mundo da sexualidade, vi que as mulheres chegavam, gente, depois para mim e falavam assim, Dani, nossa, tanto tempo que eu não sentia isso. Que legal. Nossa, foi muito bom, porque às vezes acontece no marido e antes, e eu consegui chegar e tal. E aí eu comecei a me sentir bem com esses feedbacks, porque isso faz bem pra alma da gente. Você sabe que você pode Você tá ajudar ajudando alguém. outra pessoa, né? Exato, porque não é só uma questão de venda, de fazer algo. É realmente você ver ali o que você pode... Né? Isso, o que você pode estar fazendo na vida do outro, o que você está acrescentando na vida do outro. E aí eu falei assim, meu Deus, que legal. E aí fui estudar. Entrei num curso de uma formação em sexologia e fui estudar. Aí a pessoa não tem educação, TDAH, né? Vocês já sabem como é que é. E aí eu comecei a estudar a sexualidade e de repente eu fiz um curso para momentos, casais, esses cursinhos que a gente vai fazendo mesmo. Então fui fazendo um daqui, um dali. E eu tive uma consultora que me explicou tudo, que me ensinou tudo. Gente, a mulher foi lá na minha casa, ela teve tanta paciência comigo, foi tão gente boa, sabe? Foi uma pessoa assim, incrível na minha vida. Foi uma mentora, né? Foi sim, gente. Eu acho que nem ela sabe o tanto que ela abriu essas portas para mim. E então aí eu comecei a estudar, comecei a me jogar e eu falava assim, não, eu não quero mexer com terapia, quero mexer com nada não, só quero realmente poder ajudar os casais com os produtos. Quando eu assustei, eu já estava fazendo uma TCS, terapia cognitivo-sexual, me matriculei no curso de psicanálise da graduação e já estava, daí a pouco, quase finalizando a sexologia. Que legal. A pessoa é louca. Uma coisa foi puxando a outra, porque a sexologia é mais para a questão da gente falar sobre, dar uma educação sexual para criança, adolescente, adulto, né, todo mundo, fazer palestras. Mais técnico, digamos assim, mais técnico. E a TCS é mais voltada para o consultório, né? É mais para o atendimento, é mais para essas questões de a gente poder fazer as mentorias para os casais, né? Então, aí depois eu fui fazer um curso de palestrante para conseguir realmente fazer algo com qualidade, porque não adianta você querer fazer algo mais ou menos. E não adianta você ter o conhecimento, você precisa saber transmitir o conhecimento também, né? Exatamente. Então a comunicação ela ajuda muito nisso. Então, igual
você fez o curso de palestrante, isso te ajuda a ter mais dicção, saber organizar melhor as ideias, como transmitir o conteúdo que você tem para os clientes, no caso, assim, né? E aí, comecei a fazer também uma mentoria para ser mentora, né? Até porque para a gente também saber esse caminho, não é só falar, vou vender mentoria, igual a gente está vendo muita gente fazendo isso hoje. Exato. E vai sair do mercado, porque não funciona dessa forma, né? A gente fala, mentor tem que ter mentor, né? Exatamente. Não tem como você vender algo que você realmente não domina, né? E é como eu falo, eu não vendo a mentoria, eu não vendo uma palestra, eu não vendo as horas de trabalho, terapia, não. Eu trabalho com transformação, eu trabalho com mudança de vida, né? Não tem coisa mais gostosa do que você receber uma mensagem, abrir ali o WhatsApp e ver ali uma mulher assim com a voz até trêmula, falando, Dani, tô conseguindo me reconectar com meu marido, Dani, tá sendo assim incrível a redescoberta de como eu sou mulher, eu não sou só mãe, não sou só dona de casa, eu sou mulher, então é muito maravilhoso, é muito incrível, né? Então, é muito além do que venda. Sim. É um propósito, é uma missão, é algo que realmente vai muito além. E qual foi o ponto que te trouxe até esse universo da sexualidade, dos relacionamentos, né? Em que momento ali que você teve o contato mais profundo com esse universo e que você olhou e falou, olha, eu quero vender esses produtos, eu quero investir em terapia nessas áreas, prestar serviço. Como que foi esse contato, assim, para você chegar nesse mundo? Então, eu percebi que muitas mulheres tinham as mesmas dores que eu tinha, porque eu vivi 17, quase 18 anos, né? Eu perdi meus pais muito nova, só para falar um pouquinho antes, contextualizar. Voltando. Eu perdi meus pais muito nova, antes dos 14 eu já tinha perdido pai e mãe. Eu engravidei aos 16 e tive um relacionamento abusivo por muitos anos. Sim. Então eu tive que aprender a caminhar ali, porque eu sabia que algum dia eu ia conseguir sair daquele relacionamento. Que ia romper, né? Um dia você ia conseguir. Um dia eu ia conseguir, porque né, a gente tudo tem que ter uma meta. E o bom é que você tinha consciência disso, né? Tinha. Isso que é o legal. Tinha. Porque o triste é quando a mulher tá num relacionamento que ela não enxerga essa consciência, né? Que ela não tem essa... Porque, na verdade, a maioria dos relacionamentos abusivos é assim. Você sempre é a culpada, você que me fez fazer isso, né? Você me estressou até o ponto de eu fazer tal coisa. Se eu sou assim, é um reflexo do que você é. Então, aquilo vai te minando. Aquilo você vai perdendo sua identidade, aquilo você vai perdendo quem você é. Quando você olha, você já não tem mais nem amor próprio direito. Sim. Você não vive, você sobrevive. Então, eu sabia que eu não tinha como voltar, não tinha pai, mas não tinha pra onde voltar com meus filhos, então eu precisava crescer. Sim. E aí foi nisso. Eu tive um relacionamento, então assim, eu passei por todas as dores que vocês imaginarem, né? De trabalhar muitas horas, e ter que dar conta de casa, de filho, e querendo crescer também ao mesmo tempo. E quando eu vi a possibilidade de mudar, né? Eu saí desse relacionamento e eu consegui dar essa volta por cima. E nesse recomeço, né? Conheci o Marcelo, né? Como eu disse, que é um grande companheiro, sempre me apoiou em tudo. E aí ele falou, amor, vamos tentar alguma coisa para você não ficar aí o tempo todo, né, cheirando pó, né, porque... Sim, lixando ali, aquela de unha, né? A gente tá brincando, você fazer o corte, eu cheirando pó, não vai ficar bom. É um excelente corte, Natália, atenção. Não vai ficar bom, não. E assim... então, realmente, eu já estava, eu só ficava com bronquite, eu já estava Entendi. Já estava prejudicando a sua saúde, né? Já estava indo já pro lado mesmo da saúde. E aí, eu falei assim, tá, e aí foi isso, foi essa porta de entrada mesmo, porque aí quando eu comecei, e parece que é uma coisa de Deus mesmo, né, gente? As pessoas começam a falar assim, Dani, tô precisando de tal coisa, você não sabe quem vende, não? Aí, olha pra você ver, por isso que a gente precisa se atentar à necessidade das pessoas que estão ao nosso redor. Você não vende tal coisa, não? Nossa, tô querendo uma calcinha tailandesa pra Natal, pra não sei o quê. Gente, eu vou viajar, tô precisando de um bullet, porque é pequenininho, cabe na bolsa. Nossa, tô querendo um óleo de massagem. Aí eu comecei a me atentar que eu falei, peraí, gente, eu trabalho com mulheres há anos. Escuto casos há 16, 17 anos, né? Então,
a gente acaba virando psicólogo, Terapeuta. porque a nail design ali, na época eu já era nail design, instrutora, eu comecei como manicure, tá, gente? Lá no fundinho do salão, fui crescendo, tive meta. Muito bom. E aquilo ali aquilo foi fazendo com que eu pensasse, não, então peraí, o que eu posso fazer? O que eu posso vender? No que eu posso investir nesse momento? E aí foi nisso que vieram a venda dos produtos. E você já tinha contato com esse universo, assim, pra você? Você já tinha frequência de usar produtos? Então já era algo que já estava na sua rotina, né? Quando o meu filho, que agora está com 19 anos, ele era recém-nascido, antes de eu trabalhar com a esmalteria, antes de eu fazer unhas, eu teve uma época que eu peguei lingerie para vender. Entendi. E naquela época, a gente vendia lingerie com o sex shop dentro da sacola, escondidinho, junto da lingerie. Era quase o mercado negro. Era quase o mercado negro. E pior que era assim mesmo, o pessoal ia mostrar pra gente no cantinho. Era Você pegava lingerie assim, lá ó, no fundo, aqui, você aí fazia tinha um assim, ó. negocinho. Você ligava o negócio. Aqui, aí fazia um pouquinho mais de barulho, você... era muito... E ainda fechava um bolinho, assim, as outras pessoas da loja não vê o que você tá E era fazendo tudo a ali. pilha, vocês lembram? Não Lembro. tirava nada, tudo a pilha e tal. Então, assim, aí eu já tinha mais ou menos ideia disso. Eu parei com a venda das lingeries, então, sex shop, né, que era bem pequenininho, para começar como manicure mesmo. Porque aí eu fiquei com os 2 pequenos, né? Então, Entendi. foi aí eu lembrei desse universo. Falei, peraí, deixa eu voltar aqui. E começou a escutar as dores delas ali, né? E ali a gente começa a passar um filme na cabeça. Não, peraí, eu tô perdendo a oportunidade de um negócio aqui. Exatamente. E o bom de ter esse lado empreendedor é isso, né? Que a gente consegue ouvir ali o que as pessoas estão falando e já acende uma luzinha na cabeça, falando, opa, aqui tem um negócio que dá para eu aproveitar, Exato. tem um mercado aqui. Eu brinco que o empreendedor que não tem o radar para entender, para enxergar ali, entender o que o cliente quer, para arrumar uma forma de vender para ele, tá errado. Exato. Tá errado. Volta algumas casas. A volta ali para você aprender essa parte que é importantíssima. Dani, e qual descoberta sobre você que você teve, assim, que foi uma virada de chave que mudou a sua forma de relacionar com o mundo? Nossa, quando eu descobri que eu tinha valor, que eu não era somente mãe, eu não era somente empreendedora, eu não era somente uma mulher buscando crescimento, uma mulher buscando o melhor para os filhos, não, eu era mulher. E que eu tinha esse valor. E que, gente, se alguém conseguiu, eu também conseguiria. Então, a questão é a gente não desistir, colocar, né, a meta ali. Foi isso que eu entendi, que eu aprendi foi a virada de chave da minha vida. Foi quando eu entendi assim, peraí, a gente não é vítima da nossa história. Na verdade, a gente pode escolher a nossa história. Exato. Né? Porque a gente não escolhe o que acontece com a gente. A gente escolhe o que fazer com o que aconteceu. Então, isso fez com que eu entendesse assim, peraí, tudo que eu passei serve para que eu tenha experiência para entender a dor do outro, para estar ali, entender melhor, porque uma coisa é você ouvir a dor do outro, outra coisa é você já ter sentido, saber que aquilo realmente como funciona. E aí eu falei, não, peraí. Então, assim, a minha vida, ela vale a pena. Eu não preciso só sobreviver, eu posso viver. Então, foi acho que a grande virada de chave da minha vida foi quando eu descobri isso. Eu descobri que eu tinha um propósito muito maior. Eu tinha uma missão muito maior, né? Então, eu falei, peraí, se Deus me colocou com o dom de trabalhar com mulheres, sempre brincando, conversando, eu sempre fui muito de falar muita besteira, né, gente? Assim, de brincar mesmo. Nada assim, não de falar coisas chulas, não é isso. Mas eu sempre fui muito brincalhona. Mas de um lado leve, descontraído. Sempre, né? Meu marido brinca comigo assim, nossa, amor, pelo amor de Deus, eu não falava nada de besteira, eu escuto besteira o dia inteiro. O que eu faço eu agora? Besteira o dia inteiro. De vez em quando, né, ele é policial, então às vezes a turma é mais assim, né, mais quietinha. Aí, de repente, eu tô lá, eu solto alguma coisa, todo mundo olha pra mim, ele, gente, liga dar uma olhada assim. Aí já
quebra aquele gelo no lugar. E é gostoso, né? Porque às vezes, Eu por exemplo, você acho. chega num ambiente, tá todo mundo tenso ali, todo mundo sério, você solta uma piada de uma forma leve que já quebra o gelo, todo já mundo já conecta fica mais todo aberto. mundo. Aquela piada assim, tá todo mundo assim. O que foi, gente? Todo mundo tá mal-humorado. As esposas dormiram de quê? Assim, de castidade, calça jeans, o que tá acontecendo? Aí todo mundo já começa a rir. E aí já pronto, todo mundo já abre a Já cara. traz o ambiente O mais ambiente fica leve. mais aberto. Exatamente. Exato. E esse o primeiro contato que você teve com o mundo do empreendedorismo foi sendo manicure ou já teve outro contato? Foi sendo manicure. Eu comecei a estudar. Eu sempre gostei muito de estudar. Isso é importante demais, né? Muito importante. O conhecimento, ele transforma, né? As pessoas que hoje não buscam pelo conhecimento, né? Seja ele ali através de uma mentoria, através de um curso, ou até mesmo através da faculdade, né? A gente fala muito que a faculdade, para quem quer empreender, não é o melhor caminho, né? Hoje uma mentoria, uma consultoria, ela é muito Sim. mais viável para o empresário, né? Mas qualquer tipo de conhecimento, ele é transformador. Seja um livro que você lê, isso vai trazer insights, vai trazer conhecimento. E o conhecimento é o que abre o nosso campo de visão, né? Exato. Quem não busca pelo conhecimento tá cego. O pessoal tá pegando um monte de cultura inútil aí e fala, gente, mas acho que eu não tenho tino para empreender. Eu acho que isso não é para mim, acho que não vai dar certo. Tá, mas o que você está fazendo? Qual o passo que você está dando para que isso aconteça? Quais habilidades você está desenvolvendo? Exato. Então, assim, eu sempre gostei muito de ler, eu sempre gostei muito de... Embora eu sempre seja... Gente, quando eu falo isso, o pessoal fala assim, você é ligada no 220, você gosta de ler? Gente, por incrível que pareça, eu gosto. E eu leio rápido, tá? Não vai ter paciência de ficar ali, né? Eu leio no 2.0. Sério. Então, assim, eu comecei. Tanto que eu finalizei a minha carreira como nail design. Eu lembro que teve um dia que eu estava sentada. Foi o primeiro curso de unha de gel que eu fui fazer. Gente, eu lembro disso como se fosse ontem mesmo. Eu me assentei. Eu ia muito naquelas feiras da beleza que tem sempre, todo ano. Então, eu sempre ia para buscar conhecimento. Eu não ia para bater perna, para ver o que tinha de novo. Eu ia para participar dos workshops, para crescer. E eu queria fazer algo um pouco diferente do que as pessoas ofereciam. Porque a pessoa falava assim, mas manicure... Tá, mas qualquer coisa que você for fazer, faça com excelência. Né? Então, eu comprei um curso de unha de gel. Na época, gente, não era nada do que é hoje, né? Na época o mercado se transformou totalmente, né? Era aquelas unhas, assim, mais grosseiras, que era com cola, pó, aquela coisa. E eu me lembro que eu me sentei, e aí tinha um instrutor e uma instrutora. Eu lembro até o nome do instrutor até hoje. E o cara era grandão, assim, fortão, assim, e era um instrutor. E a mulher, assim, o pessoal falava bem, instruía bem. Eu olhei pra ela, assim, por um minuto, falei assim, já sei, tá aí, você é instrutora. Gente, primeiro curso de unha de gel. Eu juro pra vocês, juro por Deus. Aí, eu tava lá atrás, gente, sempre fui do fundo, até nos cursos, né? Você foi a galera do fundão. Sempre foi. Aí, não, mas eu já empreendia na escola, tá? Porque eu vendia trabalho pra quem não fazia. Eu já vi o mercado ali. Tipo, era um mercado meio assim, meio conturbado, criticado. Mas eu não deixava de me enganar um dia. Era um dos melhores lanches. Não, eu juro pra vocês, gente, a escola inteira me conhecia. Aí, por exemplo... Por que será, né, Dani? Por que será? E era muito incrível. Eu, tipo assim, chegava as pessoas e falavam assim, eu escutava a galera do fundo assim, nossa, hoje é dia do cartaz, tem que apresentar, não fiz nada. Aí, tipo, era 6 pessoas no grupo e só tinha eu sozinha com cartaz. Aí eu tenho 5 vagas. Vocês vão pagar quanto? Gente, eu era terrível, eu tenho 5 vagas. Era assim. Então, tipo, eu sempre tive tino, assim, eu sempre tive esse espírito de empreender, né? Eu brinco com meu filho menor, que nem é igualzinho a... Ele é da pá virada. Eu falei, esse aí não... Puxou. Não vai negar a raça. Não vai. Esse não vai fugir, não. Não roubou nada, só herdou. Então, assim... Então, eu já gostava. Eu entendia que eu sabia fazer negócio. E aí, nesse dia, eu sentei e falei, tá aí, você é instrutora. Então, a partir desse dia, eu tive essa meta. E eu juro pra vocês, eu finalizei minha carreira, né? Antes de eu fazer a transição, com 47 certificados na área. Sendo uma das melhores instrutoras, super procurada para ministrar cursos.
Por resto, teve uma época que eu precisei, né, colocar meninas para trabalhar, porque eu não dava conta de atender todo mundo. Fiquei bem famosa no meu bairro, na cidade lá. Então, assim... E o mais legal é que quando a gente tem esse lado empreendedor bem aflorado, mesmo que você mude de nicho, mude de ramo, de atuação, você já sabe como fazer, né? Então, você só muda o que você está ofertando ali, mas você já tem metade do caminho traçado para que um novo negócio também seja um sucesso, né? E sabe de uma coisa que eu falo que me ajudou bastante também? Eu sempre fui curiosa. Então, quando sentava na minha mesa, alguma mulher que eu via que assim, já era empreendedora, que o marido tinha empresa, ou que ela trabalhava com o marido, que tinha alguma possibilidade de eu aprender algo com ela, aí eu começava a conversar sobre o negócio dela. Então, eu acho que aí nisso elas gostavam do assunto, porque ao invés de eu ficar falando mal dos outros... É o que eu ia falar, que nada não tem estratégia melhor para criar conexão do que você perguntar da pessoa, gente. Exato. As pessoas amam falar delas. Então, é a melhor forma de você antes de aprender esse curso, olha pra você ver eu fazendo isso lá. Exatamente, olha aí. Já descobri na prática. Então, eu descobri que quanto mais eu conversava, e aí eu descobri que eu conseguia conversar desde a cliente mais simples até a cliente mais top. Tipo, eu nunca tinha viajado na época, né, para o exterior, não conhecia muita coisa, mas eu conseguia participar da conversa, assim, de conversas super, sabe, super top. E eu conversava, por quê? Porque eu sempre queria estar aprendendo. Eu não, né? Então, isso foi me ajudando muito no meu crescimento. Aí, toda Anne, por que você não faz tal coisa? Eu acho que vai ser bom para você. Aí eu pensava, falava assim, não, realmente, porque ela faz essa coisa lá na empresa dela e dá certo, peraí que eu vou fazer também. Então, legal. Eu sempre fui disso. E aí, quando eu fui fazer essa transição de carreira, eu peguei esse bem bolado de 17 anos, né? E, graças a Deus, né, encerrei minhas atividades com uma empresa boa, estruturada, né? Não atendo mais como meio designer, porque eu fui estudar, não dava tempo mais. Mas, graças a Deus, já estruturei outro negócio. Então, a questão é isso, você querer e você ter uma meta e não negociar. Ah, mas eu tenho essa meta aqui, mas eu cheguei no meio do caminho, tá bom. Já deu. Já tá bom, eu acho que tá bom, viu? Eu acho que aqui já tá dando certo, não vou crescer mais. Não, gente, isso não existe. Você tá negociando o seu resultado. Exatamente. Isso não existe. Cheguei onde eu queria, tá? Aonde eu tô é onde eu queria chegar. Nossa, mas aí eu vi que ainda tem um caminho tão longo para chegar em outro ponto. Vamos lá? Então, vamos lá. E isso é importante até pensando no meio, né? No mundo dos negócios. Se a gente traça uma meta, eu atingir aquela meta e eu resolvo parar ali, gente, o mundo, ele tá em constante movimento, em constante mudança, né? Então, pode ser que essa meta que eu atingi aqui, daqui a um tempo, se eu não me propor a evoluir, eu vou acabar sendo engolida pelo mercado, pelos outros produtos, pelos outros serviços que vão sendo gerados ali, né? Sendo transformados o tempo inteiro. E até a consciência que a Dani teve também, ainda ali como New Design, ela olhar para as pessoas que estavam ali, que ela estava atendendo, e conseguir pensar que de cada pessoa que sentava ali, você podia extrair algo muito valioso para você, né? Isso foi um lado que você teve muito, muito inteligente, assim. Porque muita gente poderia só estar atendendo ali e não tirar proveito daquela relação, né? Porque muitas pessoas acham que para eu fazer network, para eu ter alguém para me ajudar, eu preciso estar em um ambiente específico. E onde você está ali, sempre vai ter alguém que você consegue extrair algo bacana, tanto para você quanto para o seu negócio, né? Então, é aproveitar as oportunidades e todos os contatos que a gente tem, né? Para poder tirar algo valioso. Todo mundo vai ter algo para poder te passar, para ensinar. Então, tanto que quando eu comecei a faculdade de psicanálise, eu achei que ia dar muito certo com a sexologia, né? E, gente, de repente, aí eu fui conversando com outras pessoas e tal, de repente eu descobri, assim, primeiro eu entendi, né? Comecei a ver a TCS, começando a brigar ali um pouco. Eu falei, não, eu adoro a psicanálise, sou apaixonada, amo filosofia, gente. Mas, para o que eu trabalho, eu preciso de uma prática baseada em evidência, em ciência. Então, é melhor eu seguir um outro caminho. Eu troquei de curso, fui para gerontologia. Então, assim, hoje eu faço gerontologia, que estuda o envelhecimento humano. Estuda o envelhecimento humano. Trabalha com a questão, estuda muito anatomia,
a questão de menopausa, andropausa, né? E aí eu trago isso para a parte sexual, para a parte, né, do prazer, para a parte dos estímulos. Eu consegui fazer mais essa junção. Mas isso também conversando com pessoas e entendendo que esse curso, Dani, será que esse curso vai ser válido para você? Eu acho que é melhor você fazer um outro curso, você não acha, não? Dá uma olhada num curso mais que seja da área da saúde, mas assim, e aí a gente vai. Sim, porque existe, assim, hoje são milhões de profissões, milhões de áreas, né? Se a gente realmente não tiver uma pessoa ali para orientar, alguém para instruir, saber qual direção seguir, realmente, às vezes a gente vai errar, né? Vai caminhar durante um percurso ali numa profissão que às vezes não faria tanto sentido, assim, né? Exatamente. E o que você vai ficar ali estudando e vai meio que, vamos falar assim, perder o seu tempo, porque aquele estudo ali não vai agregar em nada na sua profissão. Uhum. Então é por isso que, igual você falou, né? Às vezes a faculdade, para quem quer empreender, para quem é vendedor, não vai fazer tanta diferença. No meu caso, eu precisei fazer porque... Precisei, né, gente? Eu quis fazer também porque eu quero fazer uma pós. Então, eu já tenho traçado todas as pós que eu quero fazer, né? Eu quero fazer algumas pós depois desse curso e me aprofundar mais. O estudo, ele não pode parar, Sim. O conhecimento não pode parar, a gente está realmente em constante aprendizado, então ele não pode parar. E qual que você acha que foi, assim, o conhecimento que mais agregou hoje para o seu negócio? O que você teve de ensinamento aí nesse meio que você fala, isso foi uma virada de chave, assim. Me ajudou demais a atender meus clientes, a transformar as vidas. Olha, eu vou falar assim, você está falando em sentido do estudo? De conhecimento. Um conhecimento que você teve que foi transformador para o seu negócio. Olha, foi essa questão mesmo de entender que a gente vende a transformação. Então, eu não posso chegar, por exemplo, a gente brinca, mas hoje não é para todo mundo que eu vou vender um produto. Hoje eu não trabalho só com os produtos. Os produtos ajudam, são excelentes, foram uma porta de entrada para mim, foi maravilhoso. Mas hoje eu entendo que tem pessoas que não vai ser o produto que vai resolver. Eu não vou vender... É algo mais profundo. Isso. Né? E eu não vendo mágica, eu não vendo uma receita de bolo para um relacionamento dar certo. Né? Eu vendo ciência, né? Eu trabalho com ciência e eu trabalho com vidas, gente. Sim. São restaurações. Então é muito diferente você pegar um casal ali, ou uma mulher mesmo que está ali chateada, triste, que já não tem prazer, que não tem conexão, que os dois moram juntos, mas não vivem juntos. E você conseguir trazer de novo a alegria para esse casal, trazer de novo o companheirismo, porque, gente, sexo não segura casamento. Mas um casamento sem sexo vai ter problemas, porque à medida que você, no momento, vamos falar assim, no momento que você decide se casar, você sabe que todas as decisões ali são tomadas pelos dois. Sim. Então as pessoas falam assim, eu sou 100% dona de mim, sim, somos, né? Ele é dono dele, eu sou dona de mim, até porque a gente precisa trabalhar a individualidade, mas a gente precisa entender também que a partir daquele momento vai ser tudo negociado, tudo combinado. E você escolheu isso, né? Você escolheu, exatamente. Casamento você escolhe, ninguém tá colocando a faca no seu pescoço falando casa, né? Então, se escolheu bem, escolheu mal, é complicado. Foi uma escolha, né? Foi uma escolha. Aí eu tô aqui pra ajudar, né, a ficar mais leve. Mas assim, realmente, aí eu descobri que eu não vendo horas, eu não vendo um trabalho, eu não vendo algo para as pessoas. Eu realmente é a transformação. E a transformação que vai pro outro, ela vem para mim. Entende? Porque às vezes tem algum casal passando alguma coisa que eu olho e falo assim, nossa, mas peraí, eu tô fazendo isso e não tinha percebido. Legal! É muito interessante, gente, porque às vezes a gente vai no automático. Imerso, né, no... Aí às vezes a mulher fala assim, por exemplo, assim, vou dar um exemplo. Claro. Ô Dani, às vezes numa sessão, né, na mentoria, a pessoa fala assim, Dani, eu não aceito ele, por exemplo, mandar em tal coisa minha. Aí eu penso assim, gente, mas isso aqui é uma coisa tão boba, não é mandar. Às vezes a pessoa está tentando negociar, ajudar, dar uma opinião. Porque às vezes a gente
a gente tem mania, né, gente, os seres humanos, nós todos, nós temos a mania, o grande problema do ser humano é não querer ouvir, né? Então, a gente tem essa mania de, eu quero falar, gente, peraí que você pode cortar essa parte, porque eu não posso contar o caso todo. Eu vou ter que tirar um pedaço aqui. Peraí. Não vou entregar. Não pode, peraí. Não vou entregar quem é a pessoa. Porque, né, gente, depois que... Sim. Então, assim, a pessoa, às vezes, fala algo que gostaria num relacionamento, e a pessoa entende aquilo, a pessoa fala algo assim, será que teria como a gente fazer tal coisa no relacionamento? Aí a pessoa já entende aquilo como uma regra, como a pessoa querendo mandar. Como uma ofensa. Como uma ofensa. Aí eu olho assim, não, mas peraí. Nossa, isso tá começando a acontecer comigo. Peraí que, às vezes, pode ser que eu esteja indo para esse caminho também. Então, além de ajudar o outro, a gente aprende todo dia, né, gente? A gente aprende todo dia, a gente aprende com todo mundo. Até com uma criança que você sentar para conversar, você vai aprender. E o seu serviço hoje com os casais, ele é como se fosse uma terapia mesmo. Eles chegam, te contam o que eles têm passado e você ajuda eles a encontrar o melhor caminho. Seria assim? É mais ou menos isso, na verdade. A sexologia, né? A gente trabalha com a quebra de tabus, a gente trabalha ali com a pessoa entender, né, o que ela gosta, né, como que é a sexualidade, o que é. Às vezes a gente é criado com muitas crenças, infelizmente a gente é muito limitado de crenças. Então, isso faz com que a gente, às vezes, tenha experiências ruins que não era para ter tido e fica com aquilo ali a vida inteira, até a gente conseguir mudar isso, né? Então, a gente entra com essa escuta, né? E na TCS, a gente trabalha com essa questão de ajuda a conexão do casal também, a melhora Seriam, do tipo, desejo. 2 trabalhos. Um com cada um indivíduo. Tipo, primeiro uma escuta aqui com a mulher, depois uma escuta aqui com o homem, depois com os dois. Às vezes acontece, mas não é uma regra. Entendi. Não tem uma regra. Às vezes, já aconteceu de eu fazer o trabalho, por exemplo, 6 sessões só com mulher. E aí depois ela me dá um feedback que deu tudo certo. Entendi. Porque quando um quer mudar, não muda tudo, né? Até porque o homem também aceitar ir nesse tipo de serviço, Isso que eu ia né? perguntar, Deve por ser um quê? tabu muito maior. Eu acredito que venha mais mulheres te procurar e, consequentemente, disso vem algum homem junto com ela, o marido. Mas 90% deve ser só mulher, né? Se eu Não? contar pra vocês que eu atendo muito homem. Sério? Eu tô chocada agora. Conte Nada mais. chocante. Juro. Nossa. Os homens hoje, gente, eles estão se abrindo pro novo. Eu acho que eles estão percebendo que nós estamos batalhando para crescer, as mulheres estão com mais informação, as mulheres não estão aceitando pouco, né, gente? Sim. Então eles estão sim, Interessados. Se envolvendo né? mais. gente, venda de Que sex legal, shop, eu não- 90% eu vendo pra homem. Sério, Dani? Gente, eu tô em choque agora. com essa Não informação. imaginava. Juro, 90% Nunca na das minhas minha vendas de vida. sex shop é para homem. Agora, terapia, geralmente quem procura primeiro é a mulher. Porque o homem, se ele tiver, por exemplo, com uma queixa de falha na ereção, ejaculação precoce, ou ejaculação, né, retardada, né, ou ele tá com alguma questão de ejaculação, por exemplo, ou ele tá com alguma questão de ereção mesmo. Aham. Ao invés de ele procurar ajuda, o homem ele é diferente da mulher. A mulher, ela procura ajuda. É. O homem, ele procura a forma mágica. Ele vai lá na farmácia, compra um tadalafil e resolve o problema dele. Entendi. Até porque isso coloca muito em xeque a masculinidade do homem. Então eles têm vergonha de assumir que isso acontece. Na verdade, é com uma eles, construção, como a gente fala também, Que é um errada. Um tabu é uma construção errada. Na verdade, é um tabu que a gente ainda tem que quebrar isso na mente desses homens, né? Porque eles foram criados assim. Você é homem, é como se homem não fosse gente, né? Fosse máquina. Você é homem, você precisa gostar de sexo, você precisa, quanto mais melhor, você precisa ter várias mulheres, você precisa, né, tá ali o tempo todo, o seu bambambam. Como se fosse uma cena de filme mesmo, né? E isso tem muita influência também pela adolescência, onde o homem assiste muito filme pornô. Então, disso daí, ele já vê uma imagem Que é um que não filme, é né, real. gente? Que é um filme. Que é algo que não é real, né, de ser reproduzido na vida. Então ele já fica com essa imagem na cabeça e acha que ele tem que ser aquele ali, né?
o personagem ali daquele filme. Então. Eles colocam na mente deles que o sexo é aquela encenação toda, é aquela gritaria toda. É quase um Cirque du Soleil, né, gente? Passa a perna, volta a perna. Então, eles acham que, tipo, nossa, se não tiver Se não fogos fizer de um artifício, malabarismo, se não tiver fogo de artifício saindo aqui na hora que eu for ter, na hora que a mulher for ter orgasmo, ou na hora que eu for ter um orgasmo, não tem condição, não. Eu preciso ter fogo de artifício, eu preciso que as posições sejam todas do Kama Sutra, todas elas, e Cirque du Soleil, pessoa. Não é, gente, não é. Na verdade, não existe uma técnica mágica, não existe um tempo de latência que tem que ter ali. Qual que é o tempo certo? Não, gente, não existe um tempo. É o que funciona para o casal, né? E até naquele momento, vai ter momentos que você vai conseguir ficar 2 horas, tem momentos que vai ficar 15 minutos. E tá tudo bem. A questão é a entrega, é ter o desejo, é ter a vontade de estar ali, a conexão. E é isso aí que vai definir o que esse homem é, né? Não vai ser. Eles acham que a primeira resposta sexual deles tem que ser a ereção. E nem sempre. Nem sempre a primeira resposta sexual vai ser a ereção. Mas eles já pensam assim, eles ficam se autoavaliando, né? Opa, peraí. Não, eu acho que eu vou tomar um Tadalafila porque já vai me garantir. Entendeu? Nem teve problema, já tá Não, é exato. Porque pela construção que eles têm, pela mente que eles têm, eles não podem. Não posso, não. Só que eles nem experimentam ter aquela parte das preliminares, isso, aquela parte toda porque às vezes ele vai ter um ciclo de resposta sexual diferente. Sim. Ele não vai começar pela ereção, ele vai começar às vezes pela pele ficar mais sensível, outras coisas que não é somente ereção. E aí entra essa questão de remédio e muito produto. Outro dia, outro chegou lá para mim perguntando assim, você tem algum produto para eu demorar mais? Sim. Gente, eu tô chocada ainda com esse dado. De ser muito homem, né? De chegar assim, principalmente um homem chegar pra uma mulher vendendo e ter a coragem de comprar e de perguntar os melhores produtos. Mas comigo, eu acho que eles têm, assim, com o meu jeito, eles têm essa liberdade, que primeiro eles chamam no WhatsApp. Então E não aí, sabe quem tá por trás, né? Não, e eu acho que por eles verem o meu atendimento, quando eu falo, eu nunca mando digital, eu sempre mando áudio. Então eu falo, oi, tudo bem? Boa tarde, como eu posso te ajudar hoje? Por exemplo, né? Porque às vezes a pessoa, não sei se essa pessoa tá vindo para uma mentoria, para uma palestra, para uma terapia, para um produto. Então, seja lá o serviço, ou o produto, o que for, eu vou atender da mesma forma. Sim. E aí, esse primeiro atendimento, principalmente nessa área onde eu trabalho, ele vai definir se a pessoa vai terminar de te falar o que ela precisa ou se ela vai sumir, entendeu? Então, eu acabo conseguindo ali trazer para eles essa leveza para falar, entendeu? Então, é bem tranquilo, mas a maioria são homens. Eu fiquei chocada. Eu perdi tudo nessa informação. E faixa etária? Qual a maior faixa etária, assim, das pessoas que te procuram? Olha, hoje, para mim, né, para os produtos sempre teve, antigamente era muito, quando eu comecei, muitas meninas mais novas, assim, 20 e poucos, até 30 e poucos. Gente, hoje, eu vou falar para vocês, assim, que eu tava achando incrível, porque eu fui dar por mim, assim, essa semana que eu falei assim, gente, mas a galera mais tá bacana. Legal. Tá trabalhando bem. Tá. Assim, os homens, mulheres, geralmente, por isso que eu falo que eu gosto de atender os 40 mais, porque é uma galera que tá vindo, assim, com vontade de aprender, porque é a geração que eu sou. E aí, a gente pode até fazer um recorte também na linha de tempo, né? Se a gente for pensar, essa galera é a galera que tem menos tabu do que a outra geração. Que a gente for pegar, sei lá, a geração da minha mãe. Isso é a geração da minha. Se eu chegar lá pra minha mãe com um coelhinho desse aqui, olha, mãe, que eu trouxe de presente pra você, ela vai falar assim, você tá doida, menina? Tá louca, por que isso aqui? Leva o pincel, vai ser mais discreto. Aí o homem vai virar e falar, o homem vai falar assim, você tá achando que eu tô dando conta da sua mãe? Exatamente. Já ficou ofendido, né? Eu tenho... A minha avó, quando ela era viva, né, eu tinha mania, né, porque ela é super séria e tal. Aí toda vez que minha avó passava perto de mim, eu pegava na bundinha dela, toda murchinha, falei, nossa, a bunda tá gostosa, hein? Pelo amor de Deus, minha filha, o que você tá... Luana, não faz isso! Que escândalo!
E é isso, porque assim, essa geração, eles eram todos reservados, né? Tem todo aquele... Ai, meu Deus, não pode. Que é o que a gente falou no início, né? Agora eu dei sorte, viu, gente? Que minha família, eu já vim de uma família, assim, eu perdi mãe muito nova, mas eu fui morar com a minha avó. E minha avó sempre foi muito aberta para conversar comigo. Vocês acreditam? Que legal. Bom. Nossa, minha avó hoje vai fazer 97 anos. É uma fofura, é uma paixão que eu tenho. E vejo ela bem menos do que, né? Eu gostaria de vê-la todos os dias, mas não consigo, né? A vida é muito corrida também. Mas se a gente também não tirar um tempo, a coisa, né, gente, não dá. A gente tem que tirar o tempo. Mas, enfim, ela sempre foi muito de conversar e ela era muito brincalhona. Tanto que eu engravidei muito nova, e quando eu engravidei, gente, a minha filha vai fazer 23 anos, né, a minha mais velha. Então, há 23 anos atrás, você viu uma menina de 16 anos, carinha de menininha, com a barriga grande, era absurdo. Ela não era casada. Então, assim, eu passei por cima de muita coisa. Foi bem difícil. Mas a minha avó foi bem, bem tranquila. Minha avó falava assim, isso não é doença, não. Isso não é doença, não. Você tá bem, pode andar de cabeça erguida na rua. Você sabe? Então, assim, ela foi muito... Me ajudou bastante. Então, apoio primordial, o que é muito difícil pra geração dela. Mas, com certeza, se eu chegasse com um negócio desse, eu queria falar assim, Senhor Jesus, queima! Eu que tinha essa poder, menina. Você tá ficando doida? E ela falava, ela tem um olhar azul, Samuel. Ela tinha mania de olhar pra gente e falava assim, você tá doida? E assim, então realmente, a gente vai quebrando esses tabus, a gente vai construindo outras coisas, né? Outras formas. Os homens, gente, tem homem que às vezes a mulher tá doida com alguma coisa e eles falam assim, não, mas isso aí, a concorrência é desleal, não sei o quê. E aí a gente fala, não é um concorrente. Eu brinco que o concorrente, seja do produto... Agora que eu entendi, o concorrência... Gente, a concorrência... Eu tô com a concorrência? Agora que eu entendi a concorrência. A concorrência. O negócio é um miojo, 3 minutos tá pronto. Então, assim... Então, quando... Eu falo, eu brinco com eles assim, deixa eu te contar uma coisa, sabe qual que é a concorrência? Isso não é concorrência, ele é, primeiramente, que é um aliado, não é isso que eu um ia falar, concorrente. tá mais pra ser um aliado. E o concorrente é o silêncio, o concorrente é a falta de você sair de manhã cedo e dar um bom dia pra sua esposa. Esse é o concorrente, porque aí vai saindo ali o carinho, vai saindo a atenção, vai saindo a conexão e vai dando espaço pro silêncio, né, pro vazio. A diferença. Não é o vibrador. Exatamente. Para de pôr culpa no que não tem, tadinho. Até porque a mulher, ela é essa construção diária, né? O homem ali tá pronto, você falou hoje, 3 minutinhos foi. Agora a mulher é uma construção, né? Então é exatamente desde da forma como foi dado o bom dia até lavar a vasilha depois da janta, que vai fazer com que ela esteja disponível ali no final da noite, né? Então... E eu falo muito isso com as meninas, né? As meninas que até você me perguntou da faixa etária, geralmente eu trabalho com as 40 mais, 40, 50 mais, os homens também. Agora, os homens, a maioria procura, né, 45, 50. Essa média, 55, até uns de 65 de vez em quando, viu, gente? Então, assim, os homens, eles estão com a sexualidade aflorada. Isso é muito legal, porque, assim, você vê que a mentalidade das pessoas está mudando mesmo, né? Aquela crença de, a velhice é o fim, chega na terceira idade, é o fim da vida sexual. Não, gente. Por exemplo, a mulher, antigamente, a menopausa, ela já não queria mais, não tem vontade mais. A menopausa, ela só marca o fim da vida reprodutiva de uma mulher. Não tem que marcar o fim da vida sexual. Vida sexual até o dia que você morrer, meu filho, você pode ter, se você quiser. Exato. Vai depender de você. Né? Exatamente. E as mulheres, infelizmente, por essa questão que os homens falam da concorrência, não tem, mas as mulheres levam muito a questão do sexo para a última tarefa do dia, o que é muito triste. Porque, sabe quando você termina de fazer janta, que você faz aquele prato, que você dá aquela preguiça, aí de repente você olha para a pia, tá lotado, você fala assim, ai meu Deus, ainda tem essa louça para lavar? É exatamente assim que elas veem o sexo. É exatamente Ainda assim. tem que fazer a tarefinha de casa. Elas veem o sexo como a última tarefa do dia. Tipo, é como se elas estivessem olhando para uma pia de louça. O marido deitado, ai, essa pia de louça aí. Entende? É exatamente essa comparação. E a gente precisa fazer com que essas mulheres, elas entendam
que elas são responsáveis pelo prazer delas. É claro que o outro, igual a gente está falando, o homem, né, te tratar bem, claro que vai fazer super diferença, mas você precisa se conhecer, você precisa ter coisas que você faça sozinha, né? Você precisa curtir sua individualidade, né? Igual a gente estava falando de estudar, fazer alguma coisa, ler um livro. Você não vai ter só o relacionamento ali para você, só aquilo, você perder aquilo, acabou. Então, tem que ter os pratinhos ali, porque senão não vai dar certo. E aí, quando você não gosta de fazer algo, você não sente vontade. Você tem vontade de terminar de jantar e ir lá lavar a louça? A louça? Claro que não, gente. Você quer pegar uma trouxa de roupa para você passar 11 horas da noite? Não. É lógico que não. Mas, se te falar assim, por exemplo, algo que você goste muito de fazer. Vamos ali, gente, vamos deitar para assistir um filme, por exemplo, é prazeroso. Vamos ali, por exemplo, eu amo café, né? Então, vamos ali na cafeteria, é prazeroso. Então, a gente tem que aprender a colocar o sexo, aprender a gostar daquilo. Assim como quando alguém te convida para fazer alguma coisa que você goste. Porque você vai aprender a gostar, né? Claro que tem caminhos para isso. Legal. Ninguém aperta um botão, vou ligar na tomada aqui, meu desejo. Não, principalmente a mulher, né? Você tem que se autoconhecer muito para poder entender como que é o seu prazer, né? E é onde muitas mulheres se perdem e perdem esse desejo pelo sexo exatamente por não se conhecerem, não saber nem do que gosta e do que não gosta, né? Se eu não sei o que eu gosto, você acaba transferindo. É isso que eu ia falar, você vai transferir pro outro a responsabilidade, né? Tipo assim, o que nós temos vamos ver se eu vou gostar ou não. É o que nós temos a mania de fazer. Sempre que acontece algo de ruim ou que algo não tá bom pra gente, a gente projeta pro outro. Né? Gente, relacionamento não tá bom, é os dois, não é um só. É uma construção. Claro que um vai ter que dar o primeiro passo pra melhorar isso. Porque senão não vai dar. Alguém tem que sair da inércia. Alguém vai ter que sair. Exatamente. Então, assim, é isso que é um trabalho hoje, é isso que eu trato. Né? Como eu disse, não existe esse botão, apertei, vou deixar de ver o sexo como a louça, a última tarefa do dia, e ver como um passeio no shopping, ou ver como algo muito prazeroso. Falar assim, nossa, agora eu vou deitar ali com meu marido, né? Melhor hora do dia, né? Ou da noite, assim, do dia inteiro. Eu tô guardando o dia inteiro para poder deitar, nem que seja ficar ali 10 minutinhos deitada. Tem a questão também que tem homem também que só chega na mulher também, só encosta na mulher se for pro sexo. Então a mulher já fica assim, encostou nela, já tá arrepiando, né? Então não pode, tem que ter a carícia, tem que ter o carinho, sem ter só a segunda intenção do sexo. Então é todo um processo de construção, né? E a gente consegue fazer essa construção, né, com o casal, com a mulher, principalmente, porque a gente precisa conhecer, saber o que te excita e o que não te excita. Por exemplo, eu converso com uma amiga, se você não tem uma informação, ou você não sabe o que você gosta, você vai sempre seguir pelo outro. Aí você vai achar que tem alguma coisa de errado com você. Tipo, nossa, mas a minha amiga falou que se passar isso aqui no pescoço dela, é uma área erógena, nossa, ela fica excitada. Nossa, mas eu passo no meu, eu não fico. Então, tem alguma coisa de errado comigo. E aí você já começa a se rotular com coisas que não precisa. Entende? Então, e você começa a se cobrar mais. E aí você começa a se cobrar e você já vai tensa. Exatamente, você já vai tensa. Aí você vai tensa e aí... E quais as principais queixas, Dani, que você recebe hoje da mulherada? Falta de desejo. É muito. Vocês não vão acreditar, mas eu recebo muita gente que nunca se tocou, não se conhece, não sabe, assim, o que gosta, o que não gosta. Por isso que eu bato muito nessa tecla, porque eu recebo muita gente, assim. E que tem, mesmo me procurando, ainda tem tabu. Quando a gente começa a trabalhar, Dani, mas às vezes eu fui criada com algumas questões, às vezes com questões religiosas, e aí a gente precisa fazer ela entender que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, se a gente vai... Não é pecado, né? Porque o sexo não é pecado, gente. Não, Deus colocou um órgão em nós mulheres, né, gente? Com mais de 8 mil terminações nervosas, ou seja, tudo erógeno, tudo muito gostoso, que não serve pra mais nada além de te dar prazer. Gente, ele não faz parte do seu sistema reprodutor, ele não faz parte do sistema urinário, ele faz parte de nada.
nada. Ele é só pra te dar prazer. Pra que Deus ia fazer isso se não fosse pra gente ter prazer? Sim. Claro que é pra gente ter prazer. Só que a gente precisa explorar isso, entender, saber o que gosta, o que não gosta. Às vezes o que excita ou não vai excitar o outro. Tá tudo bem, né? Vai ter dias que a gente tá cansada, vai ter dia que você só quer deitar mesmo com o marido e dormir abraçadinho, mas vai ter dia que você tá louca querendo fazer uma farra. Vai ter dia que você vai acordar 3 horas da manhã subindo na parede. Bora! Acorda que eu acabei de ter um sonho! Acorda! Eu li um conto erótico antes de dormir, meu filho. Você não tá entendendo? Não, Vamos lá. Então, isso é bacana. Então, assim, chegam muitas queixas de mulheres com falta de desejo e falta de conexão entre marido e esposa, porque eles vão virando amigos dentro de casa. Não que não seja bom ser amigos, mas a gente não pode ser amigo. A gente precisa ter algo mais que o amigo tem. Então, a gente precisa entender aí por que tá faltando, o que tá acontecendo que não tá tendo esse desejo, o que tá acontecendo que o casal não tá conseguindo se conectar. E isso vai fazendo com que o casal perceba coisas que às vezes ele não percebe. A mulher perceba coisas que ela fala, nossa, ô Dani, mas você acredita que eu nunca tinha pensado nisso? Eu nunca tinha imaginado isso nem na minha vida. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma paciente minha, de uma cliente minha, falando assim, com a voz até trêmula, chorando. Dani, eu estou conseguindo me sentir mulher novamente. Dani, eu estou conseguindo deixar meu marido indo pro trabalho bem-humorado no outro dia. Aí eu falei, gente, eu juro pra vocês, mas ela falou tão assim, de uma forma tão espontânea e assim, emocionada, que chega a emocionar a gente, porque eu amo o que eu faço. Eu amo poder trazer essa transformação na vida das pessoas, né? E eu acho que é isso que faz toda a diferença. Legal. Né? E pegando esse gancho que você falou aí, né, de transformação, da forma como você atende seus clientes hoje, teve algum case, assim, que, vamos dizer, seria o seu case de sucesso? Alguma transformação que você conseguiu gerar que, tipo assim, te deixa muito gratificante, que é uma coisa que você fala assim, gente, isso aqui me marcou profundamente. Não precisa citar nome, né? Claro, eu vou citar o caso, mas meio por cima. Eu conto milagre, mas eu não conto santo. Não posso contar o milagre todo também, porque senão eu entrego. Eu tive uma mulher que me procurou e ela fechou comigo, né, mais sessões, um pacote lá, né, como se fosse uma mentoria, na verdade. E ela tava assim, ela tinha quase 30 anos de casada e ela e o marido estavam dormindo em quartos separados. Entendi. Sabe? Só que isso incomodava ela. Mas ela também, pelo orgulho... Não dava o braço a torcer. E aí, um dia, ela, né, conversou comigo. Na verdade, ela me procurou para comprar um vibrador. Na verdade. Porque, geralmente, as pessoas, elas não te procuram já falando do real problema. Elas precisam se conectar primeiro pra ela abrir o problema dela realmente, né? Aí ela... porque... E eu também, na época, assim, eu não estava divulgando tanto as terapias, né? Porque eu esperei... o perfeccionismo, né? A gente espera, tá? Não, tudo deixa eu esperar, perfeito. tá tudo assim. A hora perfeita não tem, né, gente? Sim. Mas estudando da forma que eu estava, já estava apta para começar e mesmo assim não estava divulgando. Aí ela falou assim, então... eu tive uma indicação do fulano de tal, que você trabalha com mulheres e casais. Sim. Então, meu marido tá dormindo em outro quarto, tô precisando, acho que de um vibrador, porque, né, de vez em quando a gente sente falta. Aí eu entrei no assunto, mas vocês são separados dentro de casa? Não somos separados. Vocês dormem em quartos separados por quê? Aí ela falou, falei, não, então, vamos... algo mais a fundo. Vamos aprofundar. Isso aqui, né? E eu vou te falar a verdade. A gente conseguiu, assim, que eu falo, porque depende da pessoa também. Sim, não é só... Então, nós conseguimos, graças a Deus, no final dos encontros, no final ali do processo todo, graças a Deus, eles já estavam dormindo no mesmo quarto. Eles, assim, ela me mandou mensagem que está muito feliz, que ela conseguiu trazer de volta aquilo que ela sentia há 30 anos atrás. E o marido também. Ele estava completamente desconectado, ele não tinha também vontade. E ele conseguiu também reacender de novo essa paixão, essa chama. A gente fala paixão porque a paixão acaba, tá? Mas a gente para ficar mais fácil para entender. Então, assim, conseguiram ter
ali um relacionamento Acender legal. aquela chama, Isso, ter aquele momento de intimidade que o casal precisa ter, aquele momento de conexão que o casal precisa ter. E aí, esse caso, assim, eu falei, putz, é muita transformação. legal. Eles estavam, assim, realmente, né? Porque já mudou de cama, o outro passo era mudar de casa. E, ao invés de fazer o que seria a questão de mudar de casa, eles entenderam que realmente o problema deles começou sendo um problema sexual dela, depois dele, eles foram deixando. E conseguimos. Pegando, assim, né? Porque, assim, o que eu vejo? Aí posso estar errada, tá? Não Sim, me corrija se estiver errado. Mas eu vejo, às vezes, que muitas vezes essa desconexão do casal acaba acontecendo quando a mulher vira mãe, né? Porque, às vezes, quando a mulher vira mãe, ela passa a dar toda a atenção ali pro filho e tal. Esquece que ela é mulher, que ela é esposa, que ela tem outros papéis também, né? Isso. Olha, no início, a gente precisa olhar pra gente com um olhar de gentileza. A gente precisa entender que aquele primeiro momento ali, né? Por isso que o ideal é que o casal esteja conectado para conversar, para entender o que vai acontecer naquele processo, porque realmente, a primeiro momento, se a mulher continuar ali depois com a vida sexual ativa, tá tudo bem. Mas no primeiro momento, geralmente, tá, gente? Nada é uma regra, mas geralmente o que acontece é de a mulher realmente tá muito cansada, o bebê suga todas as energias, ela não dorme. Então, realmente é um processo, mas é um período. E mesmo assim, precisa ter um tempo pro marido. Aí a criança começa a crescer, aí o que ela faz? Leva a criança pra cama, leva pro quarto, coloca no meio do casal. Que beleza. Entende? Quase um muro já. Fez a muralha da China ali no meio. Então, assim, não dá. Então, ela precisa entender que... São ações que ela vai fazendo ali, não é uma coisa assim, né? São ações que vão criando, que vai criando essa desconexão do casal também, né? São coisinhas. Não precisa de acontecer uma coisa boom, sabe? Porque a pessoa só percebe isso quando acontece alguma coisa boom. Quando acontece uma separação, uma traição, sabe, alguma coisa assim, aí a pessoa só percebe que o casal tá desconectado. Mas ele não procurava e de repente eu descubro que procurou lá fora. Pra ele tava tudo bem e procurou. De repente não tava. Não tava. Por quê? Às vezes, será que tem um ambiente seguro ali dentro? Para que os dois conversem? Será que tem um ambiente seguro para que o homem também consiga chegar para a mulher para conversar qual é a necessidade dele? E a mulher também. Sim. Né? Porque, como eu disse, o homem também não é máquina, gente. Todo mundo tem necessidade, todo mundo tem questões. Então, é isso. Então, com a maternidade, a gente precisa tomar um pouco desse cuidado, né? Depois que passa essa fase mais difícil, mas tomar esse cuidado de reservar o tempo. É o que eu brinco, né? De equilibrar os pratinhos ali, porque você vai precisar encher ali o copinho da maternidade, mas você também precisa encher o copinho, né, da dona de casa, encher o copinho do que você gosta, o que só você faz por você. Você não pode se anular para fazer nada, né? Exato. Vou fazer tudo para todo mundo, mas não faço nada para mim. O que a gente escuta muitas mulheres falando, isso é frustrante, isso não é legal. E também encher ali o copinho ali do seu relacionamento. Então, tudo precisa ser cuidado, tudo precisa de ter ali um pouquinho de você. E isso, a gente se organiza para fazer isso. A gente vai perdendo sem perceber, né? Então, a gente precisa voltar a ter também esse olhar para isso. Olha, eu tive o período que eu tive que olhar para mim com um olhar de realmente de mãe, porque a criança suga muito as nossas energias ali no primeiro mês, vamos falar assim, não é um prazo, tá, gente? Eu só dando um exemplo, é bem fictício. Porque cada mulher vai ser um período. Cada criança vai demandar um tempo diferente. Isso, tanto que tem criança que dorme a noite inteira, tem criança que chora a noite inteira, que é no caso da minha filha. Nossa, a bichinha não dormia não, gente, eu parecia um panda, misericórdia. E leite escorrendo, e a gente fica cheirando azedo, e é uma loucura. Então a gente se sente mal, a gente sente que a gente não tem tempo de tomar um banho, a gente não tem tempo de comer. E isso realmente o marido precisa compreender. Mas não é a mulher gritando, xingando, você não tá enxergando, você não faz nada pra mim. Não vai resolver, né? Não é com a violência que vai resolver, né? Porque às vezes também do mesmo jeito que aquele mundo ali é novo pra ela, é novo pra ele também. Os dois estão descobrindo, né, como vai ser esse novo ciclo. Exato. E o que a gente vive dentro de casa, a gente reflete em tudo. Reflete no nosso trabalho, reflete nas nossas amizades, reflete numa festa que a gente tá, reflete em tudo. Se você não tá bem dentro de casa, você não tá bem em lugar nenhum, entendeu? Então,
realmente, essa questão de ser mãe, a gente realmente precisa tomar um cuidado para não deixar de ser mulher também. Porque sendo mãe, a gente também precisa ser mulher, é necessário também. E esse mercado, né, da sexualidade, a gente sabe que tem muito tabu ainda em torno dele. Como que você lida com o julgamento estando à frente de um negócio voltado para a sexualidade? Então, gente, tem muito olhar torto. Tem hora que você chega assim, eu brinco que cada um vai ter um olhar. Para os amigos, eles pensam assim que você realmente ensina o Cirque du Soleil na cama. Você é a performance em pessoa na cama. Polidense. Polidense, aquela loucura. Tipo, você faz a boate na sua casa com seu marido. Né? E nada disso. A gente, na verdade, às vezes em terapias, a gente pouco se fala de posições, sabe? É mais conexão. Né? Então, para as pessoas de fora, tem gente que fala assim... Ah lá, ó, só fala besteira lá aí, vou até levantar daqui pra ir embora, porque, sei lá, né, depois vai começar a falar besteira perto do meu marido, isso aí vai acontecer. Daqui a pouco ela tira uma coisa mágica aqui, ó, na bolsa. Ou então daqui a pouco ela vai soltar alguma coisa aqui que eu não acho que vai ser legal, que vai ser vulgar. As pessoas têm realmente esse olhar. Mas quando você entende que você tem um propósito de algo que realmente eu sinto que foi Deus que colocou na minha vida, porque senão... eu não teria passado por tudo que eu passei, eu não teria tido todas as experiências que eu tive, e depois ele ter plantado no meu coração a vontade de fazer essa transição de carreira, gente, eu era estruturada já, eu fui fazer essa transição de carreira, olha que loucura. Sim. De eu fazer uma transição de carreira, se não fosse um propósito, né? Então, eu acredito que isso é um propósito, e quando isso é um propósito, você... olha pra frente e deixa quem quiser olhar torto, olhar e tá tudo certo, e vamos embora. O resultado ali você das vai entregar pessoas pro mundo é muito maior. é muito maior. E aí você também vai explicando para as pessoas que não funciona assim, para quem vale a pena explicar. Sim. Tem outros que é melhor só ignorar a existência. Aí é isso, as pessoas confundem um pouquinho, elas acham que falar de sexualidade, falar de conexão, é só falar de sexo. Eu acho que eles pensam que a minha Bíblia é o Kama Sutra. Você fala que o Kama Sutra, gente, vou contar pra vocês uma coisa, o Kama Sutra aborda tanta parte assim de música, de dança, de você acredita, de sensualizar e tudo, não é só posição. E ninguém vê isso, né? Porque é divulgado são 550 posições. Gente, é um livro interessantíssimo. Só tem 550 posições que é divulgadas. O resto todo mundo ignorou. Gente, mas tem posição lá que eu vou falar a verdade pra vocês. Tem. Não dá não. A flexibilidade do ser humano tem que ter Tem que ser surreal, né? Tem que ser com as minhas contorcionistas. Vai. Tem posição com o prazer que eu acho que a mulher vai sentir é quando o marido tira ela de lá. A hora que terminar, graças a Deus me tirou daqui. Gente do céu. Aí no outro dia fala, com dor a noite foi boa, Não foi boa não, minha filha. Eu tô toda torta porque eu tô com torcicolo em tudo quanto é lugar. Meu pescoço nem mexe aqui, ó. Ótimo, graças a Deus. Isso é prazer, gente. Isso é prazer. Então, assim, como a gente lida muito para trazer o prazer à vida a dois, né? Ou pra mulher que seja uma mulher solteira que não quer casar, mas ela quer trazer o prazer para a vida dela, ela quer se autoconhecer, né? Porque cada um vai fazer a sua escolha e tá tudo bem, não existe uma regra. A regra é que você se case, a regra é que você tenha filhos, a regra é que você faça tal curso. Gente, não existe uma regra. Na verdade, cada um vai medir a sua vida com a própria régua. Sim. E vai entender aquilo que quer. Então, e tá tudo bem. Então, a gente vai trabalhar de acordo com a vontade da pessoa, de acordo... Tanto que tudo que eu passei serve de aprendizado, mas eu não posso dar pitaco na vida das pessoas. Sim. Eu preciso trabalhar com as escolhas que elas fazem. Isso, e basear em ciência mesmo, basear em coisas que realmente são feitas, ferramentas que são feitas para ser utilizadas ali. Eu não posso virar e começar a conversar com uma paciente como se eu estivesse conversando na mesa do boteco, na mesa do bar, conversando com amigas. Não dá, por exemplo, se eu sentar, a gente tá aqui conversando, é uma coisa. Sentar na mesa do bar, nós vamos comer carne e a gente vai ficar desafiado. Tomar uma cervejinha, um vinho. Você vai dar pitaco, aí é pitaco. Aí vai dar pitaco, eu vou falar da sua vida, você fala da minha, a gente, né? Não dos outros, né, gente? A gente fala da gente, né? Mais importante. Mas,
Num atendimento tem que ser baseado em ciência, tem que ser algo que realmente a gente sabe que vai colocar ali, não é mágica, a gente não pode, vou prometer que isso aqui funciona, não. Mas eu tenho certeza que se a pessoa estiver disposta a uma mudança, se procura um bom profissional também para estar fazendo isso, porque hoje em dia a gente está tendo que olhar isso, porque está tendo profissional, né? Gente que fala que é profissional aí de todo jeito, né? As pessoas não querem estudar, quer fazer um cursinho de 1 mês, 2, 3 e falar que é profissional. Exato. Tem 4 anos quase que eu estou estudando. Não é pouco. É uma construção mesmo. É uma construção. Eu comecei a estudar muito antes, até inclusive de fechar a esmalteria, de fazer a transição de carreira. A gente se prepara antes. Então, muita gente acha que eu fiz a transição de carreira e eu comecei ali. Não, comecei antes. Tem os bastidores, tem o alicerce que ninguém vê. Exato. Né? Então, é isso. Então, a gente precisa quebrar isso aí e entender que sexualidade não é só sexo, é prazer, é conexão, e aí tá tudo bem, de acordo com o que você quer. Legal. Dani, e o que você gostaria que todas as mulheres soubessem sobre prazer e sobre liberdade? Prazer e liberdade, gente, pra mim, eu vou falar pra vocês, eu bato tudo num copo só. Prazer e liberdade andam juntos. Se eu não tenho liberdade com o meu corpo, se eu não tenho liberdade de saber o que eu quero eu sou livre para gostar disso, eu sou livre para fazer isso, eu não vou ter prazer, né? Por exemplo, se eu sou casada e eu não tenho liberdade para falar com meu marido uma fantasia ou algo que eu quero fazer, eu não vou ter prazer, eu vou ficar sempre ali, restrita ali à vergonha, às crenças. Então, a liberdade, eu falo que não é essa loucura que às vezes o mundo tá aí, eu não falo, às vezes, né, a liberdade não tá na troca de parceiros, né, o que tá tudo bem também, quem gosta e tá, né, quem sou eu, não tô aqui pra julgar, até porque pela minha profissão eu não julgo ninguém, gente, eu vou falar pra vocês, tem uma coisa que eu não tenho. Eu só escuto e preconceito, tabu, esse negócio não é comigo. Mas, a gente precisa entender que as pessoas colocam muito prazer com a liberdade num outro sentido que não tem nada a ver. Eu só vou ter prazer se eu tiver a liberdade de ficar com 5 pessoas na semana. Tá, é o seu pensamento, mas a liberdade mesmo não é isso. Liberdade é você saber o que te excita, o que você gosta, e o que eu sinto, o que eu gosto, é o que eu vou fazer. Então, eu acho que o prazer e a liberdade, eles têm que andar juntos, né? Claro que com consciência, com responsabilidade, mas eles andam juntos. E que conselho que você dá aí para as mulheres que ainda não se conhecem na essência e que querem dar um primeiro passo aí nessa busca pelo autoconhecimento? Qual o conselho que você daria? Por onde que ela começa? Meu Instagram, meu WhatsApp tá aí. Começa por lá, por favor. Assim, tá, gente? Só assim, uma ideia, só nada assim demais. E realmente começa em ela querer dar o primeiro passo. Não tem como a gente falou, repetindo, não tem como alguém fazer pra você algo que você... Depende de você, né? Não quer, né? Claro que às vezes ela não vai saber o que ela precisa, ela às vezes não vai saber nem o que está acontecendo com ela. Ela não vai nem saber dar nome para as coisas, do mesmo jeito que os homens, quando me procuram, gente, eles não sabem dar nome para as coisas, mas a gente consegue entender. Mas, o primeiro passo, ela tem que falar assim, eu preciso mudar, né? Porque aquele negócio de você precisa mudar, ninguém vai mudar. Exato. Então, quando eu falo assim, eu preciso da mudança, porque a minha vida mudou por responsabilidade minha. Eu trouxe a mudança, claro, né? Deus também, eu sou muito de fé, fui criada, né? Não tô falando de religião, tô falando de fé, mas Deus... Teve a sua decisão também. Gente, Deus, ele vai te abençoar, mas aí você vai cruzar o braço e falar assim, Deus, me abençoa. Não vou fazer nada, não. Isso te dá o primeiro passo, Deus vai fazer o impossível. O possível você faz, meu amigo. Ele vai falar com você aqui, não é por nada não, eu já tô te abençoando. É aquela parábola do barco, né? O cara tá lá no barco, o barco tá afundando, aí passa um outro barco e fala, vem, tal, vou te ajudar. Não, Deus vai me salvar. Aí o barco vai embora. Aí vem um helicóptero, não sei o que, vem, não, Deus vai me salvar. E aí ele morre, né? Porque passou vários Deus tava dando várias oportunidades. Exatamente, ele não abraçou nenhuma, né? E aí chega lá no céu e ele fala, Deus, e você não me ajudou?
Meu filho. Olha o tanto. Eu mandei 5 pessoas. Não era nem pra você estar aqui, meu filho. Você que quis vir pra cá. Exatamente. Você que quis. Então, tem escolhas que a gente não percebe, mas que a gente faz. Então, assim, na verdade, não escolher já é uma escolha. Exato. Então, a gente precisa entender isso, que o primeiro passo é você que precisa dar. E, claro, às vezes sozinho a gente não consegue, né? Mas por isso que eu estou aqui, estou aberta às mensagens, ligações, no Instagram. E hoje eu trabalho, né, com as palestras, né, que a gente faz motivacional, né? Dou palestra também, às vezes, em igreja para casais. Porque aí a gente vai ver o que eles querem, né? O tom que eles querem que use. Então, a gente vai adequar de acordo, né? Tem o chá de lingerie, né, gente? Que aí já é uma outra história, é muito legal, né? Mas eu tô mais para a parte das palestras, da mentoria. Você pega uma mulher, um casal que realmente querem mudar ali a forma com que eles enxergam o relacionamento, a intimidade, querem melhorar isso. Ou às vezes a mulher também fala assim, gente, eu não quero melhorar para o meu relacionamento, eu quero melhorar para mim. Eu quero sentir prazer. Tem muita gente, a quantidade de mulheres que nunca teve um orgasmo. É inacreditável. Entende? Então, essa mulher, ela vai falar assim, não, peraí, eu quero ter um orgasmo. Então, peraí, deixa eu procurar uma ajuda, porque eu preciso entender, me conhecer, preciso entender. E às vezes a pessoa não vai conseguir sozinha, até pela criação que teve. Sim. Então, realmente, né, a gente trabalha com a educação sexual, né? Criança, adolescente, mas eu não gosto muito da educação sexual para criança e adolescente, não, sabe, gente? A quinta série me mata. Eu tô querendo, não. Não, gente, eu corro, tem hora que tem que dar educação sexual pro meu lá de 9 anos. Aí eu falo, Senhor, como é difícil ensinar da educação sexual infantil. Mas é mais para prevenção de abuso mesmo, né, gente? Porque hoje em dia a gente precisa. Mas eu tenho todos esses caminhos aí que a pessoa pode estar me procurando para poder estar conversando e a gente conseguir seguir juntas aí, não precisa dela ficar doida, desesperada, o que eu faço, não. Chama a Dani. Chama a Dani, que a Dani vai ajudar, você pode ter certeza. Muito bom. E sem falar que é uma equipe multidisciplinar, né, gente? Só lembrando que assim como os médicos, você vai num clínico geral, ele vai te mandar às vezes para um ortopedista, para um neurologista. Então, a gente também trabalha com equipe multidisciplinar. Muitas das vezes, a gente vai precisar de uma fisioterapeuta pélvica, dependendo da questão, de um psicólogo. Suplementação. Exato. Então, tem coisas que a gente vai conseguir realmente por caminhos de entender o que está acontecendo, mas tem questões que a gente precisa trabalhar junto com a equipe. Então, é bem legal, sabe? É um trabalho bem amplo. Legal. E agora é a hora do nosso bate-bola. Então, a gente vai te fazer uma pergunta. Nossa. E eu quero que você responda com a primeira coisa que vier na sua cabeça, assim, bem... Minha cabeça é meio poluída. É agora que dá corte bom. Não, minha cabeça é poluída. Vamos Vai lá. prezar. Esse a gente nem manda, porque esse é pra ser tranquilo. surpresa mesmo. Então, ó, um filme ou uma série que você ama? Uma Linda Mulher. Ai, eu gosto também. Muito bom. Amo esse filme, porque é uma história incrível. Uma viagem que te marcou. Uma viagem que me marcou, Dubai. Conta mais. Nossa, gente, meu marido me levou pra lá ano passado. Nós fizemos algumas viagens juntos, mas eu nunca tinha feito cruzeiro, né? Assim, aquela viagem de navio. E foi uma viagem, assim, lá é um lugar muito romântico, né? Você já foi pra lá? Não. Não? Esse ano eu vou. Ai, depois você vai me falar. Depois você dá o feedback. Gente, é um lugar... É tudo muito grandioso. É tudo muito, assim... Sabe, você olha um negócio e fala assim, não, eu nunca imaginei que isso podia existir. Isso eu só vi em filme de ficção, aqueles negócios futurista. É tudo muito, assim, é tudo muito grandioso, é tudo muito lindo, né? E a gente fez o Emirados Árabes todo ali, aquela parte ali toda, né? O Golfo ali. E, assim, foi sensacional. E foi muito romântico. E eu e o Marcelo, a gente é muito companheiro, né, gente? Então, toda viagem... Quanto tempo vocês estão juntos? Tem 4 anos e alguma coisa. Legal. Quase 4,5, né? Acho que é quase 4,5, gente. Vamos fazer a conta no dedinho. Mas a gente, assim, a gente gosta muito de estar juntos, né? De viajar, porque a gente acaba tendo muito companheiro. O Marcelo, ele é mais da Netflix.
E eu sou mais da rua. Uhum. Aí as pessoas falam assim, nossa, mas os opostos se atraem. Não, gente, os opostos não se atraem, eles se matam, tá? Só que a gente não é o oposto. A gente só tem algum gosto diferente, mas nós somos muito parecidos. Legal. Sim, as pessoas pensam que não. Aí por isso que as pessoas falam isso. Nossa, como que é bonitinho você e o Marcelo, né? Os opostos se atraem. Eu falei, não, nós não somos opostos. Os opostos não se atraem, eles se matam. Eles não se atraem. Se você for muito oposto a uma pessoa, você vai tomar birra da cara dessa pessoa. É, porque vocês não vão nem conseguir fazer as coisas juntos. Tem que ter algum ponto de... Tem que ter uma compatibilidade ali, senão não dá. E assim, só que ele gosta da Netflix e eu gosto da rua. Só que em viagem, a gente sempre tem... Gente, todo casal tem que ter os combinados. Aí vou dar uma dica. Eu vi esses dias no Instagram que tá abrindo um cinema... Olha, um cinema ali no... Como é que chama aquilo ali? É no Espaço 356, que é aqui no... Perto do BH Shopping. Vai ser no alto, assim, vai ter um cinema, tipo, ao ar livre. Então, aí, ó. Marcelo gosta de cinema, você gosta de rua. Já viu o cinema com a rua? Gente, isso vai ser muito bom. Legal, né? E a gente tem esses combinados de fazer assim, não é 100% o que eu quero e nem 100% o que ele quer. É tudo combinado. Por exemplo, aí a gente fez essa viagem, foi muito gostoso. Aí o dia que teve um dia livre, né? Aí o pessoal foi pra piscina, foram tomar uma, cada um foi fazer o que queria dentro do navio. Nós ficamos dentro da cabine dormindo. Era o momento da gente aproveitar. E tá tudo bem, nós ficamos agarradinhos ali e tá tudo bem. Por quê? Porque realmente fizemos passeio, fomos onde eu queria, onde ele queria também. Ele já tinha ido lá, eu não. Mas a gente consegue, sabe, todas as viagens são muito boas, porque a gente consegue se encaixar, a gente não tem problema. Ô, gente, você vai deixar de brigar na sua casa pra ir brigar, pagar pra brigar na viagem? Me ajuda aí, né? Não, ninguém merece. Então façam combinados, né? Dependendo do combinado. Vai fazer uma viagem, não é errado fazer combinado, não, gente. Faça combinado, olha, não é que tem que sair tudo igualzinho. Que eu brinco assim, né? Que todo planejamento, ele pode ser flexível, ele não tem que ser engessado. Tá escrito em pedra. Não. Aí tá com vontade, por exemplo, tô com vontade de almoçar 3 horas da tarde hoje, vamos. Ou então, nossa, hoje é 11 horas da manhã, não, tô com fome, vamos almoçar, vamos. Então, assim, não é uma regra, mas tem que ter uma leveza ali. E, assim, todas as nossas viagens são muito gostosas, são muito, muito boas, né? A gente consegue ser companhia mesmo um do outro, isso é muito... Nossa, gente, isso traz uma leveza na vida que vocês não têm ideia. Sem dúvida. Mas aí as pessoas falam assim, não, mas o Marcelo é muito bonzinho, não, mas Dani, você também é muito animada. Não, gente, não é porque ninguém é isso ou aquilo. É porque o casal, ele decidiu dar certo. Sim. Ele decidiu que o amor, ele é uma escolha, é uma decisão. E a gente escolhe estar com a pessoa todos os dias. E aí a gente escolhe também não viajar para ficar discutindo. Isso é uma escolha também. Então, assim, foi uma viagem muito top. Nossa, vocês vão amar quando vocês forem lá. É sensacional. É muito romântico. Você namora até, leva um monte de produto. Já vou dar uma olhada aqui. Leva um monte de produto. E um sonho que você ainda não realizou, Dani? Um sonho que eu ainda não realizei? Nossa, gente, eu falo que eu já sou tão grata a Deus. Claro que a gente tem sonhos, metas, mas um sonho que eu ainda não realizei? Gente, ver meus filhos terminando a faculdade. Esse, porque foi muito difícil, né? Eles começaram na faculdade depois da minha separação, então, que foi um dos motivos, né, que eles precisavam começar a faculdade, principalmente a minha mais velha, de eu ter começado com os produtos para aumentar a renda. Então, é o meu maior sonho. E faltam 2 anos para eles formarem, graças a Deus, tá quase. E se Deus quiser, eu vou conseguir realizar esse sonho de olhar para eles e falar assim, Deus me deu a graça de ver esse canudo na mão desses meninos, gente. Cumprir minha missão. Tem os 2 mais velhos, tem o mais novinho, né? Mas o mais novinho é mais tranquilo, que ele vai ficar igual filho único, né? Sim, então, e ver, eu já tô mais, né, assim... Estabilizada, até, né, na questão de relacionamento, porque, gente, não adianta estar estabilizado no financeiro e não estar estabilizado. Sua mente não tá bacana, seu relacionamento não tá bacana. Aqui você pode ganhar milhões. Não adianta. Um medo, Dani, que você carrega com você? Nossa, morrer e deixar meus filhos aí. E esse foi rápido, né? Foi.
Nossa, eu tenho muito medo, gente, de morrer. Mas não é por medo de onde que eu vou. É porque ninguém voltou pra contar mesmo. Isso aí dá um pouco de receio, né? Mas é Sei você lá. pensa mais em quem fica, né? Mas a minha preocupação, porque como eu perdi meus pais muito nova, e realmente foi muito difícil pra mim. Mais que Deus colocou pessoas no meu caminho, né? Minha avó lá pra cuidar de mim, tive pessoas que me amaram, que cuidaram mesmo de mim, mas não é fácil, gente. Sim, não é, e é desafiador. Então, eu morro de medo. Ainda mais, assim, eu sei que os outros dois já estão grandinhos, a Gabi tá com 22, o Biel 19, o Bernardo vai fazer 10, mas o Bernardo de 10, eu falo, meu Deus, o que acontece com essa criança se eu for, né? Claro que não depende de mim, depende de Deus, mas é um medo que eu tenho. E qual foi a maior mentira que você já ouviu sobre a sexualidade feminina? Nossa, eu escuto tanta mentira disso. Que vou dar um bem absurdo que eu escutei esses dias, porque eu recebi uma ligação de um homem me falando isso. Que a mulher estão vendendo curso para ensinar a mulher a ter squirt. Aquele jato. Estão vendendo curso para isso. Gente, isso é uma mentira. Não tem como você trabalhar isso. Isso é uma coisa do organismo da pessoa. Nem tem tantos estudos assim do que é, do que não é. Não, é porque eu tô imaginando a manchete do curso. A copy do curso. Gente, vocês imaginam? Não, é tudo é o que eu falo, é uma venda sem ter um mínimo de noção. Do que tá vendendo. É isso, realmente, gente, são pessoas que não estão preocupadas com prazer feminino, estão preocupadas realmente em vender. Então, é uma mentira, assim, daquelas desse tamanho, que já não bastasse a gente ter a imposição do orgasmo, a imposição de ter que sair, todo mundo, a gente ter que tirar tudo da rotina, tudo é a mulher. Agora tem imposição que você também tem que ejacular, pelo amor de Deus, é uma imposição, me ajuda aí, né? Vamos parar de impor, porque a gente já tá aguentando isso mais, não? Dani, uma decisão que te ensinou muito. Uma decisão que você tomou que te ensinou muito. Que a paz da gente tem um preço, e a gente tem que estar disposto a pagar. Legal. Porque eu entendi que quando a gente descobre o que a gente quer, aí realmente você tem que lutar para aquilo acontecer na sua vida. Não adianta você se vitimizar, sentar e ficar lá. Ai, mas tá acontecendo isso comigo. Nossa, mas eu não posso sair daqui. Eu não, sabe, você inventar desculpas é muito mais fácil do que levantar e ir à luta para mudar a sua realidade. Entende? Então, isso mudou minha vida. Foi uma frase que eu escutei de um sobrinho meu, quando ele estava casada, e às vezes a gente tem a mania de reclamar muito. E aí eu escutei essa frase. E foi uma frase, assim, que me impactou, e foi a partir disso que eu mudei mesmo minha forma de pensar e falei, não, realmente, qualquer coisa que você quiser na sua vida, né, vai ter um preço e você tem que pagar por ele. Sim. Tudo na vida é assim. Se você quer ter um bom relacionamento, existe um preço. Né? Eu não falo preço financeiro. Mas de dedicação, isso, né? Exatamente. Existe um preço. Seja deixar um pouquinho do seu orgulho de lado, seja deixar um pouquinho da sua arrogância de lado, seja você parar de apontar o erro do outro, mas vai ter um preço que você vai ter que pagar. Alguma coisa vai te doer um pouco, mas é mais fácil ficar sentado reclamando, né? Imaginando o que poderia ser da sua vida, do que levantar e falar, Deus, me abençoa, mas tô agindo. Tô indo. E uma curiosidade estranha ou engraçada sobre você, que ninguém sabe, assim, só quem convive muito próximo. Ai, meu Deus, pode falar besteira, não? Pode ficar à vontade. Eu adoro. Uma curiosidade sobre mim. Gente, todo mundo acha que eu sou super pra frente, mas vocês acreditam que tem algumas coisas que eu sou tímida? Eu juro, ninguém acredita. Essa não dava pra esperar. Eu juro, algumas coisas eu sou vergonhosa. Bota no contexto, Dani, bota no contexto. Por exemplo, aplicação é uma frase. Por exemplo, Marcelo, ele tem mania de chegar de inopinada na casa dos outros. De chegar o quê? De chegar assim, do nada. Do nada, assim, supetão, assim. Ele pega a moto, pega o carro. Só chega. Tô passando aqui, vou parar na casa do fulano pra tomar um café. Gente, você quer me matar, eu morro de vergonha de chegar na casa da pessoa assim, eu juro, eu sou cara de pau, mas eu não sou assim. Eu tenho limite.
Gente, eu morro, eu falo assim, amor, às vezes é 11 horas da manhã, eu falo, amor, a pessoa deve estar mandando a menina pra escola, limpando casa, na hora do almoço. Não tem problema não, a gente não vai reparar nada não, porque realmente a gente é muito pessoa, a gente vai reparar nada não, eu só quero ver o fulano, porque a gente tá passando aqui perto. E realmente, assim, ele não repara nada, a gente não... Mas, gente, eu morro de vergonha, não parece, mas vocês acreditam nisso? Eu acredito, eu morro de vergonha, eu não parei isso aí também não dá pra mim não. Nossa, pai. Dani, pra você, o que é ser uma boss? Ai, gente. Ai, tem tantos pontos. Eu acho que a gente ser uma boss é a gente ser uma vencedora. É a gente se enxergar como a mulher de valor que a gente é. Se enxergar como uma mulher capaz que a gente é. Porque todas nós somos capazes. Só que a gente não extrai essa capacidade da gente. Mas somos muito capazes. Gente, ninguém segura uma pessoa quando ela quer, quando ela coloca uma meta e ela quer aquele resultado, ninguém segura. Então, isso é ser uma boss, assim, essa, sabe, essa vontade de crescer, essa liderança da própria vida, das escolhas. Eu acho que isso é ser uma boss. Adorei a definição, tá? Muito bom. Dani, chegamos ao fim de mais um episódio. Te agradeço por esse bate-papo tão necessário, tão transformador e tão leve. Que foi uma conversa que fluiu tão bem. Foi um privilégio ter você aqui com a gente nesse episódio, compartilhando um pouquinho do seu conhecimento, um pouquinho das suas experiências aí, né? Trazendo esse conhecimento tão rico para outras mulheres, outros homens, casais. Eu tenho certeza que esse episódio vai chegar e transformar diversas vidas aí, tá bom? Espero que sim, né? A gente leva na leveza, na brincadeira, justamente para que as pessoas, elas se sintam à vontade para ouvir, né? Não adianta eu chegar aqui e falar um monte de termo técnico, um monte de coisa científica, vai ficar chato. Sim. Então, a gente falando dessa forma fica leve, fica gostoso. A vida tem que ser mais leve, né, gente? Sem dúvida. Eu que agradeço muito o convite, foi um prazer estar aqui com vocês, né? Vocês são umas lindas, muito obrigada. Você também é maravilhosa. Mulheres incríveis. E para você que nos acompanhou até aqui, e que se conectou com a história da Dani, com o serviço que ela presta, aproveita para seguir ela também no Instagram. O @dani.morais_sexóloga. Também seguir os nossos perfis dentro do Instagram, @opodboss e @foconelas_. Já o meu perfil pessoal é @julianevarga. E o meu é eu.luanacouto. Isso mesmo. Lá a gente compartilha os bastidores, um pouquinho aqui do podcast, um pouquinho de conteúdo também. Então aproveita para seguir a gente por lá e continuar crescendo junto conosco. Obrigada por mais uma vez assistirem a gente. E lembre, o mundo precisa de vozes como a da Dani, como a sua, que está aí do outro lado da telinha. Um beijo grande e até o próximo episódio.